Olá! Hoje o vídeo vai ser sobre ranqueando as historinhas lá do Wild. E hoje a gente vai começar pelo documentário, porque senão vai ficar muita coisa se eu fizer todos eles juntos. Bom, o documentário eu vou avaliar da seguinte forma. Vai ter três coisas: a veracidade, a estrutura e o personagem que apresenta. E como é uma nota de 0 a 10, eu dividi assim. A veracidade vale de 0 a 4 pontos, porque é o mais importante. A estrutura vale de 0 a 3,5. E o personagem que apresenta vale de 0 a 2,5, que não é tão importante. Então, bora começar com o primeiro documentário. Bom, o primeiro documentário é Explorando as Selvas Selvagens. E ele fala sobre... Bom, eu vou fazer só sobre o primeiro capítulo dessas histórias. Então, no primeiro capítulo, ele fala sobre as florestas do Sudeste Asiático, que são florestas tropicais. Então, bora lá ver. Bom, no começo desse documentário, ele não fala coisas muito importantes. Então, eu pulei logo para a parte que tem a primeira fala da apresentadora, no caso que é uma tigresa. As florestas tropicais do Sudeste Asiático estão entre as mais antigas, diversas e ameaçadas do mundo. Elas se estendem pela região Indomalaia e por ilhas, que são aquelas ilhas que chegam lá perto da Oceania. Bom, aí aqui na segunda parte temos as florestas tropicais de Bornéu e Sumatra abrigam árvores dipterocarpáceas, algumas com mais de 80 metros de altura. Esses gigantes formam o teto da copa sobre o qual toda a floresta vive em um crepúsculo filtrado. Bom, dipterocarpáceas são exatamente isso que ele falou aqui. São árvores bem grandes que cobrem a copa da floresta. Então, bora ver o próximo. Bom, era pra ter aqui, né? A foto da... Era pra ter o print da nossa querida personagem que está apresentando. Só que eu esqueci de tirar, então talvez depois eu tire aí. E aí talvez a gente tenha. Senão eu fiquei com preguiça e não coloquei. Em todo o Sudeste Asiático, os tigres estão desaparecendo. As florestas são devastadas pela exploração de madeiras estranhas, eu não sei o que era para ser, e plantações de óleo de palma, eliminando a cobertura necessária para caçar, descansar e descansar. Atualmente, restam menos de 4.000 tigres selvagens suponho que seja natureza. Então, bora pro próximo. O urso malaio pode ser o menor urso do mundo, mas não é apenas pequeno. Ele é compacto, ágil e feito para escalar. Suas garras longas e curvas funcionam como um gancho, permitindo que ele escale troncos de árvores com facilidade. O urso malaio rasga ninhos de cupim ou retira o mel de colmeias escondidas, o que lhe rendeu o apelido de urso do mel. Cada urso malaio possui uma mancha dourada única no peito, com o formato de um sol nascente, uma lua crescente ou um coração. É o único urso com essa marca flamejante, e as lendas locais dizem que ela protege de espíritos malignos. Agora vamos para os elefantes. Os elefantes vivem em manadas matriarcas unidas, lideradas pela fêmea mais velha e sábia. Eles confortam mutuamente com toque e som, lamentam a morte de membros e se reconhecem no espelho. Elefantes asiáticos são chamados de engenheiros do ecossistema por um bom motivo. Eles abrem caminho, derrubam galhos, arrancam árvores, cavam poços d'água, literalmente remodelam a selva à medida que avançam. Os elefantes asiáticos são herbívoros, podem comer mais de 150 a 200 quilos de comida por dia. As suas
Suas árvores favoritas são bananeira, figueira, mangueira, etc. Mas esta bananeira não atrai apenas elefantes. Javalis são onívoros, comem de tudo que estiver disponível, incluindo bananas maduras, caídas, brotos de bananeira e folhas. São ativos perto de clareiras e plantações, onde as bananeiras costumam crescer espontaneamente. Em áreas onde as bananas crescem naturalmente ou são plantadas, são perto de florestas, os javalis frequentemente invadem jardins ou fazendas, tornando-se uma causa comum do conflito entre humano e animais selvagens, justamente com elefantes e macacos. O que parece ser um tronco é, na verdade, uma espiral. Isso aqui não tem nada a ver com uma bananeira. Eu acho que não tem, calma. O que parece ser um tronco, na verdade, é uma espiral compacta de pecíolos, o que faz uma bananeira a maior herbácea, apesar de atingir até 7 metros de altura. Ela é tão suculenta que os elefantes e javalis mastigam como se fosse um aipo. Ah, não, é da bananeira mesmo. Nas profundezas da densa vegetação das florestas tropicais do Sudeste Asiático, as pitons reticulada, assim chamada devido ao seu intrincado padrão de escamas em forma de rede, move-se sem fazer barulho. É a espécie de cobra mais comprida do mundo. Alguns indivíduos atingem mais de 7 metros de comprimento. Ela não é venenosa, mas mata enrolando seu corpo musculoso em torno da presa até engoli-la por inteiro. Eu achava antes que a maior cobra era a sucuri, mas não, a sucuri se eu não me engano, é de largura que ela é a maior. Mas em comprimento é essa piton mesmo, mas se eu não me engano ela consegue ir mais de 9 metros, não 7. Tá. Embora muitas vezes temidas, as pitons reticuladas não são agressivas a menos que sejam provocadas. Elas enfrentam perigos como o comércio de animais exóticos, a destruição do habitat e o abate por pessoas que não as compreendem. Florestas tropicais do Sudeste Asiático são repletas de animais fantásticos, panteras, orangotangos, gibões e rãs planadoras. Aí, acabou essa parte aqui que é interessante, porque aí só vai falando aqui no próximo capítulo e vai ter mais informações e tal, mas a gente acabou isso aqui, é o que importa. Agora a gente vai ver aqui se é verdade essas coisas. Bom, olha só. As florestas tropicais do Sudeste Asiático são algumas das mais antigas e biodiversas do mundo, abrangendo países como Indonésia, Malásia, Camboja, Laos e Vietnã. Elas são ricas em espécies endêmicas, abrigando animais como orangotangos e tigres, mas enfrentam ameaças severas devido ao desmatamento para a agricultura, exploração de madeira e mineração. Ou seja, primeira informação tá bem certa. Agora é a segunda, que é sobre as árvores de pterocarpáceas. E, bom, as dipterocarpaceae são uma família de árvores tropicais famosas por suas sementes aladas, que lhe dão o nome do grego de duas, ptero, asas, carpos, semente. Caracteriza-se por seus troncos retos, raízes tambulares, não sei o que é tambulares, e alta estatura. Elas são ecologicamente denominadas em florestas tropicais, especialmente, no caso, no Sudeste Asiático. São amplamente utilizadas por sua madeira valiosa, resinas e óleos, mas muitas espécies enfrentam ameaças de extinção devido à exploração de madeira e mudanças climáticas. Bom, a segunda coisa que a gente vai ver é sobre esse negócio dos tigres. Bom, os tigres estão em perigo de extinção, principalmente devido às atividades humanas, sendo as principais causas a caça ilegal, a perda e fragmentação do seu habitat, os conflitos entre humanos e animais selvagens também.
E sobre aquela outra informação, é bem interessante, porque o Wild disse que são 4.000 indivíduos que existem hoje em dia. E realmente são 4.000 aqui, ó, de acordo com isso aqui. A população era estimada em 100 mil indivíduos no início do século XX. Em, em tempos atuais, entretanto, apenas cerca de 4.000 indivíduos sobreviveram, uma queda de 97%. É muito bicho que perdeu. Eles estão em perigo de extinção, então, porque são 4.000 e ficam espalhados pela Ásia, então perderam muito mesmo. Agora vai ser sobre o urso malaio. E bom, nessas três coisas que eu salvei dele, tem muita informação. Então, bora lá. Bom, sobre o Hector malaianus, ou urso malaio, eu acho que faltou uma informação interessante, que é sobre a língua dele, que ele tem uma língua bem comprida, se eu não me engano, é para poder se alimentar do mel e dos cupins também. Suas orelhas são pequenas, redondas, largas na base e movimentam muito pouco. Tá, mas o que a gente quer saber é essa parte aqui, ó. Suas pernas da frente são curvas para dentro e as garras são grandes em forma de foice. É a menor espécie de urso. Os adultos têm cerca de 1,20 m a 1,50 m de comprimento e pesam entre 27 e 80 quilos. Os machos são de 10 a 20% maiores que as fêmeas. O focinho é curto, cor-de-rosa claro, e a maioria dos casos a área branca estende por cima dos olhos. Tá, mas não é isso que a gente quer saber não, isso aqui, ó. Bora ver a outra parte aqui. Eles são adaptados para escalar árvores, a cauda é pequena, e também essa parte de cima que eu esqueci de ler. Eles possuem uma pele, uma pelagem curta, lustrosa, de cor negra, mas podem ser também avermelhadas ou até mesmo cinzas. Mas aqui também não tá dizendo, mas pode ser marrom, que nem a do Wild. Só acho que seria bem legal se fosse uma pelagem escura. Eles possuem uma mancha no peito, clara, na face. E bom, é tudo isso que a gente vai ver nessa coisa aqui. Aqui, ó, e sobre a língua deles, eles usam para poder pegar insetos e mel. Ah, e outra coisa que eu vi aqui, ó. As garras do urso malaio são longas e afiadas, podendo atingir até 10 centímetros de comprimento, sendo as mais longas de toda a espécie de urso. Essas garras são usadas para escalar, abrir cupinzeiros e troncos para procurar insetos, larva e mel. Então, ele é o que tem a garra mais longa do reino animal. Bom, e na última informação sobre o urso malaio, estava dizendo que em algumas lendas ele é bom para, ele ajuda, é um símbolo de proteção a espíritos malignos. Mas eu pesquisei aqui e está dizendo que ele, em algumas culturas do Sudeste Asiático, ele é um símbolo de boa sorte e proteção. Mas eu não achei algo que diz especificamente que ele protege de espíritos malignos. Ó, aqui diz, ó, guardião sagrado. Em algumas crenças, os ursos são considerados guardiões de locais ou conhecidos como sagrados. Mas não achei nada que realmente diz sobre proteger de espíritos malignos. Ok, agora é sobre os elefantes asiáticos. Os elefantes vivem em manadas matriarcas unidas, lideradas pela fêmea, mais velha e sábia. Eles se confortam mutuamente com toque e som, lamentam a morte de seus membros e se reconhecem no espelho. Verdade? Sim, esse daí eu já sabia já há um tempo. Os elefantes asiáticos são chamados de engenheiros do ecossistema por um bom motivo. Eles abrem caminho, derrubam galhos, arrancam árvores e cavam poços d'água, literalmente remodelando a selva à medida que avançam. Isso é outra verdade, eu pesquisei. Então, bora pro próximo. Bom, aqui começa a parar de falar um pouquinho dos elefantes asiáticos, mas ainda assim fala um pouco, ó.
Os elefantes asiáticos são herbívoros, podem comer mais de 50 a 200 quilos de comida por dia. Suas árvores favoritas são bananeiras, figueiras, mangueiras e etc. Mas essas bananeiras não atraem apenas elefantes. Então, antes da gente ir para a parte dos javalis, né, que é a próxima, eu queria falar uma coisa. Devia ter uma informação bem interessante, porque eu pesquisei sobre essas manadas e parece que existe também manadas de machos que são solteiros. Tipo assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó, achei. Elefantes asiáticos vivem em pequenas manadas compostas por fêmeas aparentadas, suas filhas e machos imaturos. Ao atingirem a puberdade, que é entre os 8 e 50 e 15 anos, os machos geralmente deixam o grupo, vivendo sozinhos em pequenas manadas de solteiros, enquanto as fêmeas permanecem juntas por toda a vida. Então, era sobre isso que eu queria falar. Acho que faltou essa informação. Seria bem legal se tivesse no Wild. Mas também pode ter sido porque eu só fiz o primeiro capítulo. Então não dá pra cobrar muito, mas devia ter. Independente. Em geral, tudo isso sobre os elefantes asiáticos tá certo. Então agora bora pro javali. Javalis são onívoros, comem tudo que estiver disponível, incluindo bananas maduras, caídas, brotos de bananeira e folhas. São ativos perto das clareiras de plantações, onde as bananeiras costumam crescer espontaneamente. As áreas onde bananas crescem naturalmente ou são plantadas perto de florestas, os javalis frequentemente invadem jardins ou fazendas, tornando-se causa comum de conflito entre humanos e animais selvagens, justamente com elefantes e macacos. Esse texto tá muito confuso, meu Deus. Mas, enfim, sobre essas coisas do javali, bora ver aqui a pesquisa sobre. Bom, basicamente o resumo desse texto aqui, os javalis são da família dos suínos, da família Suidae, e do gênero Sus. Também tem umas informações como que ele tem uma distribuição geográfica grande e tal, mas o que a gente quer ver é esse aqui. É sobre os hábitos alimentares. E de acordo com isso aqui, sim, ele é um animal onívoro, e eu já sabia disso, mas eu pesquisei do mesmo jeito. E passa grande parte do dia fuçando a terra em busca de comida. Agora aqui sobre as bananeiras. O que parece ser um tronco, na verdade, é na verdade uma espiral compacta de pecíolos, o que faz a bananeira maior herbácea, apesar de atingir 7 metros de altura. Ela é tão suculenta que os elefantes e javalis mastigam como se fosse aipo. Bom, de acordo com essa pesquisa, as bananeiras são realmente herbáceas. Eu achava que as bananeiras, na verdade, eram árvores, mas não, elas são herbáceas. E de acordo com essa outra pesquisa aqui, sim, o tamanho delas podem variar entre 2,5 metros e 7,5 metros de altura, né? Nas profundezas da densa vegetação das florestas tropicais do Sudeste Asiático, a piton reticulada, assim chamada devido ao seu intrincado padrão de escamas em forma de rede, move-se sem fazer barulho. É a espécie de cobra mais comprida do mundo. Alguns indivíduos atingem mais de 7 metros de comprimento. Ela não é venenosa, mas mata enrolando seu corpo musculoso em torno da presa, antes de engoli-la inteira. Embora muitas vezes temidas, as pitos reticuladas não são agressivas, ao menos que sejam provocadas, e elas enfrentam perigo como o comércio de animais exóticos, a destruição do habitat e o abate de pessoas que não as compreendem. Ok, bora lá ver. Ok, aqui sobre essa pesquisa, fala que a piton reticulada é a maior cobra do mundo, sendo mais leve do que as anacondas, ou sucuris, e os répteis mais longos da atualidade. Ela é uma das 3 mais pesadas, assim como as pitons, são constritoras. Eu sempre chamei construtoras, e eu vou continuar falando construtoras. E são não venenosas, né?
normalmente não são consideradas perigosas ao humano, embora já tenha poucos casos documentados de pessoas mortas por uma. Bom, no Wild, tá dizendo que elas chegam até 7 metros, mas na verdade elas podem chegar até 9 metros. E eu lembro por causa de um negócio que eu vi sobre cobras, que a maior cobra do mundo pode chegar até 9 metros. Mas também tá dizendo uma coisa que é interessante. O maior comprimento já registrado de uma piton reticulada foi de 10 metros em 1912. Indivíduo em cativeiro chamado Medusa media. É esse nome aí. É 7,67 metros em 2011. Agora a gente chega numa coisa aqui. Porque lá no Wild tava falando que elas não são agressivas com humanos, ó. Vou até colocar aqui pra vocês verem. Ó, bem aqui, ó. Embora muitas vezes temidas, as piton reticuladas não são agressivas, a menos que sejam provocadas. Elas enfrentam perigos como o comércio de animais exóticos, a destruição do habitat e o abate de pessoas que não as compreendem. Ó, é bem verdade mesmo que, tipo assim, os animais, eles realmente não gostam quando são incomodados, né, provocados, mas aqui sim, tem uma certa agressividade com as pessoas, ó. Sim, a piton reticulada tem reputação de ser agressiva, principalmente por causa da sua resposta alimentar agressiva e por não se adaptar ao cativeiro se for capturada na natureza. É uma cobra poderosa e perigosa que mata suas presas com restrição. Embora não seja um predador de humanos, já existem casos documentados de ataques fatais. Então ela é certamente um tanto agressiva, assim. Aqui, ó, nessa outra parte aqui, ó. Ataques documentados. Embora incomum, existem casos documentados de pessoas que foram mortas e até engolidas inteiras por pitons reticuladas, principalmente em áreas remotas da Indonésia, onde os humanos e as cobras competem por recursos onde vivem em proximidade em áreas de floresta. Olha, agora vamos para os pontos. Bom, o primeiro é a veracidade, né? Bom, por mais que tenha tido um errinho assim de leve sobre a Python, ainda assim não estava tão assim errado. Então vai ficar 3,5. E agora a estrutura. A estrutura do texto foi até que legal, só que o problema foi que teve umas coisas meio confusas. Eu não sei se foi eu que não consegui ler direito, mas teve umas coisas meio confusas. Então eu vou colocar um. Acho que só 3 mesmo, que era pra ser 3,5, mas vou colocar 3, tirar meio ponto. Também não foi muita coisa, assim. A personagem, cara, eu não gostei da personagem que apresentou. Eu não sei o porquê. Eu não consegui simpatizar, sei lá, acho que as falas dela, não consegui simpatizar, então vou colocar porque, sinceramente, não gostei muito dela, não. Podia colocar pior, mas eu vou ser bondosa. E então a gente tem aqui, ó, o total são de 7,5. Aqui, ó, deixa eu colocar o total. Então o total foi de 7,5. Podia melhorar? Podia, mas enfim, é assim mesmo. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Porque se eu fizer dos outros, vai demorar muito e eu quero postar logo esse vídeo. E também é sobre um problema que teve aqui, que eu percebi que eu fiz uma grande besteira em vez de pegar e pesquisar e escrever sobre. Eu peguei fotos, eu comecei a tirar print das coisas e deixei guardado. E ficou meio confuso pra mim e me dificultou muito. Por isso que eu demorei. Então eu vou corrigir esse meu erro, vou usar desse meu erro em base para fazer algo melhor. E no próximo vídeo eu espero que tenhamos pesquisas melhores do que essas. Então eu fico por aqui. Muito obrigada por ter assistido e tchau, tchau!
As rãs planadoras ou rãs voadoras são espécies de anfíbios, como a famosa rã voadora de Wallace, Rhacophomus nigropalmatus, que desenvolveram adaptações físicas para planar no ar, permitindo-lhes deslizar entre as árvores e escapar de predadores. Ou seja, é basicamente uma rã que abre, parece que umas membranas e ela voa e ela plana, no caso. Ela pula e vai planando até outro canto para poder se proteger. Olha, eu imaginava que as rãs planadoras, elas tinham membranas, tipo, entre as pernas e os braços, assim como aqueles esquilos planadores, mas não. Elas têm, na verdade, nos dedos, entre os dedos dela. Aqui, ó, membranas interdigitais amplas. Possuem membranas grandes entre os dedos das patas dianteiras e traseiras que estendem, funcionando como paraquedas ou asas para aumentar a resistência do ar durante a queda. Pele e pernas. Tem pele lisa e pernas traseiras muito longas e fortes, que lhes permite dar um impulso inicial poderoso e controlar a direção do ângulo do deslizamento. Amortecimento. A capacidade de planar permite-lhes cobrir distâncias horizontais significativas de mais de 15 metros em um único salto, em alguns casos, e aterrar suavemente em troncos de árvores ou no chão da floresta. Cara, isso é incrível. Como esses animais são, tipo, eu acho muito incrível, por isso que eu gosto muito de animais. Mas, enfim, acabou aqui sobre esse documentário e agora a gente vai para as notas. Rhacophorus. Olha, agora vamos para os pontos. Bom, o primeiro é a veracidade, né? Bom, por mais que tenha tido um errinho, assim, de leve sobre a Python, ainda assim não estava tão assim errado. Então vai ficar 3,5. E agora a estrutura. A estrutura do texto foi até que legal, só que o problema foi que teve umas coisas meio confusas. Eu não sei se foi eu que não consegui ler direito, mas teve umas coisas meio confusas. Então eu vou colocar acho que só 3 mesmo, que era pra ser 3,5, mas vou colocar 3, tirar meio ponto. Também não foi muita coisa, assim. A personagem, cara, eu não gostei da personagem que apresentou. Eu não sei o porquê. Eu não consegui simpatizar, sei lá, acho que as falas dela, não consegui simpatizar, então vou colocar 1, porque, sinceramente, não gostei muito dela, não. Podia colocar pior, mas eu vou ser bondosa. E, então, a gente tem aqui, ó, o total são de 7,5. Aqui, ó, deixa eu colocar o total. Então, o total foi de 7,5. Podia melhorar? Podia, mas enfim, é assim mesmo. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Porque se eu fizer dos outros, vai demorar muito e eu quero postar logo esse vídeo. E também é sobre um problema que teve aqui, que eu percebi que eu fiz uma grande besteira em vez de pegar e pesquisar e escrever sobre. Eu peguei fotos, eu comecei a tirar print das coisas e deixei guardado. E ficou meio confuso pra mim e me dificultou muito. Por isso que eu demorei. Então eu vou corrigir esse meu erro, vou usar desse meu erro em base para fazer algo melhor. E no próximo vídeo eu espero que tenhamos pesquisas melhores do que essas. Então eu fico por aqui. Muito obrigada por ter assistido e tchau, tchau!